Seja bem-vindo a mais um culto da palavra, onde nós nos reunimos aqui para conversarmos e aprendermos, ouvirmos a palavra de Deus todos os domingos às 8 horas da manhã. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você está assistindo esse vídeo que também fica gravado e disponível para quem não pode participar às 8 horas da manhã. Eu tenho recebido muitas mensagens e eu estou feliz porque essa mensagem ela tem alcançado muitas pessoas que estão nos hospitais. Glória a Deus por isso. Pessoas que não têm condição de estar presente na sua igreja local, no seu dia a dia, porque estão enfermas ou estão passando por um tratamento. E algumas pessoas que moram em cidades muito distantes. Muito interessante isso. Essa semana eu recebi muitas mensagens do norte e do nordeste do Brasil. Pessoas que moram muito longe da cidade e que gostariam de ir com mais frequência na igreja, mas não podem, mas conseguem, através desse culto online, participar. Eu me sinto muito feliz que o Senhor tenha aberto portas. Esse culto nosso, ele não substitui a sua congregação. Entenda isso. Isso aqui é para quem não pode estar presente no dia ou para quem quer ouvir mais da palavra de Deus. Antes de mais nada, vamos orar. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós nos reunimos mais uma vez aqui nesse culto da palavra, para conversarmos sobre a tua voz, a tua palavra, o verbo que se fez carne e habita entre nós. Eu te agradeço por cada pessoa que tem recebido essa mensagem, que tem entregado a sua vida para Jesus, cada pessoa que tem recebido essa mensagem e tem mudado de vida, tem criado uma nova rotina de vida através da sua mudança genuína, através da palavra de Deus. Por isso eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu honro o teu nome, eu louvo o teu nome. A tua palavra nos ensina de ti, por ti, para ti são todas as coisas, e assim eu creio, assim eu acredito e assim nós fazemos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que bom que você está aqui. A gente não tem muitos avisos aqui, a gente não tem louvor, né? Porque, embora é uma adoração o que nós fazemos, mas o nosso intuito é orar, palavra e oração, sempre, tá bom? Principalmente nesse culto de domingo às 8 da manhã. Então, se você pode, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu já falei que esses vídeos nossos, eles não são editados. As pessoas me perguntam assim, pastor, por que você não coloca o texto na tela? Porque não tem edição, Tom. Eu faço tudo sozinho. Eu, além da minha profissão, além do meu trabalho no dia a dia, eu também sou um pastor voluntário. Então eu tenho muita coisa para fazer e eu, infelizmente, por tempo, tá? Por questão de tempo, eu não consigo fazer essa edição, colocar a ferramenta automática enquanto eu falo vai aparecendo. Depois o YouTube, para quem assiste gravado, o YouTube até mostra. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 31. Atos 16, 31. Um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido de nós. Deixa eu contextualizar aqui o que estava acontecendo antes da gente ler o texto. A palavra diz que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, chamado de Paulo, ele pegou cartas porque ele respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, contra os cristãos. E o texto fala que depois que ele está procurando os discípulos, ele se encontra com Jesus. Ele fica cego, vai orar na casa de um homem ora por ele é curado, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele. E a partir desse momento, Paulo tem uma conversão genuína ao cristianismo. Ou seja, Paulo muda de vida. E nessa mudança de vida, ele para de perseguir os cristãos e passa a pregar as boas novas, a palavra de Deus. Ele passa a conversar com as pessoas sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o próprio Jesus. E a vida dele é essa, ensinando as igrejas, enviando cartas, porque Paulo era um homem de muita autoridade. O texto fala que ele é criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um dos maiores doutores da lei na época, Paulo é criado aos pés dele, ou seja, Paulo é uma pessoa que desde criança aprendia sobre a palavra de Deus, só não convivia com Deus, mas aprendia sobre Deus. E entre indas e vindas de Paulo, uma dessas vezes, Paulo está pregando a palavra, caminhando pregando a palavra, quando de repente ele é acusado de algo que é mentiroso. Então, ele tinha o direito de se defender, porque ele era um cidadão romano, então ele não podia ser acusado de tal coisa, mas ele opta por não se defender porque ele estava com mais pessoas ao seu lado, e uma dessas pessoas era Silas.
Silas era um companheiro de ministério de Paulo. E esse Silas, ele não tinha a cidadania que Paulo tinha. Então o que acontece? O risco de Paulo ser livre e Silas ser preso era muito grande. Paulo então não se defende e é acusado injustamente, e na sua acusação ele é chicoteado. O texto fala que ele é açoitado com açoites romanos. Ou seja, ele foi chicoteado, vestes rasgadas, humilhação em praça pública, feridas nas costas, feridas na coxa, feridas no lombo, expostas. Uma situação muito humilhante para quem era um dos doutores da lei. Sendo assim, ou um dos futuros doutores da lei, né? Sendo assim, Paulo vai preso no cárcere. O texto fala que ele é preso no cárcere mais profundo da cadeia. E quando ele está lá preso no cárcere, o texto, a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 16, que Saulo, Paulo e Silas, eles, próximo à meia-noite, eles começam a louvar e adorar o nome de Jesus. O texto fala que eles começam a louvar e adorar. E no meio da adoração, no meio do louvor de Paulo e Silas, algo extraordinário acontece. O texto fala que as cadeias, elas se rompem. As cadeias, elas se quebram. As cadeias, elas... Deixa eu desligar a notificação aqui no meu celular, Desculpa, perdão. Tá me chamando aqui. O texto fala que as cadeias, elas se quebram. E pelas cadeias se quebrarem, o que acontece? Eles são livres. Eles são livres. E agora livres, literalmente livres, eles poderiam fugir. Só que o texto fala que eles não fogem. Não fogem porque eles têm princípios, não fogem porque eles seriam condenados como fugitivos, como se fosse assumir uma acusação que era injusta. Só que eles não fogem também por causa de um motivo, por causa do carcereiro. Porque eles falam que quando eles saem da cadeia, saem da cela e vão para o corredor ali, eles encontram um carcereiro que ia tirar sua própria vida. Em alguns estudos dizem que se os presos fugissem, o carcereiro pagava com a própria vida. Só que existem estudos mais profundos que dizem que se os presos fugissem, o carcereiro teria que substituir os presos pelos seus, ou seja, pelos seus familiares, talvez seus filhos, talvez sua esposa. E é uma coisa que o carcereiro não gostaria de fazer. Seria muito humilhante e ele perderia seu principal bem, que é a sua família. Então eu tenho o Paulo e Silas do lado de fora da prisão. Eu tenho um carcereiro querendo tirar a própria vida e eu tenho o apóstolo Paulo que diz assim: não faça isso, nós estamos aqui. Assumindo a responsabilidade, dizendo: nós não fugimos, fica tranquilo com isso. Só que o texto agora ele vai trazer algo maravilhoso, porque Paulo e Silas chegam para o carcereiro e diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Paulo engloba a sua família nessa palavra de salvação e isso chama a atenção do carcereiro, a ponto dele dar atenção para Paulo. E a continuação desse texto é o apóstolo Paulo indo até os parentes do carcereiro e liberando uma palavra sobre eles e batizando eles. E depois disso, olha que interessante, depois disso o texto diz que aí sim o carcereiro vai cuidar das suas feridas, porque Paulo tinha suas prioridades. E isso é muito interessante. Depois Paulo e o carcereiro se apresentam novamente à prisão. Então eu tenho uma história aqui. Eu precisava contextualizar porque o texto diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa crença em Deus, da salvação entrar no nosso lar, ela é muito importante para nós que somos filhos de Deus. Eu, particularmente, creio na salvação individual. O que é salvação individual? Se eu crer, eu sou salvo. A palavra nos ensina que se eu reconheço a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Senhor, eu tenho salvação. Creia no Senhor Jesus. Então eu creio, reconheço Ele como o meu Senhor. Muitas pessoas estendem, né? Senhor e Salvador. O texto diz Senhor. Nós, né, igreja, nós ampliamos isso. Nós falamos assim, é seu Senhor e seu Salvador, porque fala de salvação. Mas o texto fala de senhorio. E o senhorio já engloba tudo isso. Glória a Deus por isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você e a sua família serão salvos. Que lindo isso.
Só que nós cremos numa salvação individual. Eu, particularmente, na igreja que eu congrego, nos estudos que eu fiz, em todos os lugares que eu passei, com todas as pessoas com quem eu conversei, sejam pastores super conhecidos no meio evangélico, sejam estudiosos, mestres, doutores da lei, estudiosos mesmo, teólogos, nós sempre cremos na salvação individual. Mas aqui eu tenho uma frase que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está querendo dizer para o carcereiro que haveria salvação na família dele. E essa salvação na família dele dependeria dele. Lembra que a situação de Paulo, nesse momento específico aqui, a situação do carcereiro, desculpa, era a situação de um homem que precisava salvar a sua família, porque ele achava que os fugitivos tinham ido embora. Achava que Paulo e Silas eram fugitivos. Na verdade, ainda não eram, nem foram, né? Porque depois foram liberados e reconhecidos. Mas salvação entrou na casa daquele homem através da vida dele. Qual que é o contexto? Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãezinha, que já partiu, está com o Senhor, a minha mãezinha, ela passou por muitos momentos. Ela tinha seus questionamentos de fé. Ela era uma pessoa muito trabalhadora. Durante muitos anos eu orei por ela. Minha esposa e eu, nós oramos por ela durante muito tempo. Ela pegou um câncer, passou por um processo de câncer muito longo na vida. E o Senhor resolveu levar. A gente fala assim, aprove o Senhor. Foi da vontade do Senhor levar ela. E eu seria egoísta se eu quisesse ela aqui comigo sofrendo. O Senhor levou ela, mas o Senhor levou ela antes dela reconhecer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Inclusive, ela foi batizada nas águas. No leito do hospital. No leito do hospital, ela foi batizada pelas águas, ela teve uma visão, foi batizada, teve um encontro com Jesus, fez uma oração de arrependimento e 3 dias depois ela faleceu. O Senhor a levou. O Senhor a levou, mas eu creio, na minha crença, não por grandeza, nada disso, pelo contrário, que eu diminua e o Senhor cresça. Mas da minha família, eu sou um dos primeiros, da minha casa, do meu lar, do meu convívio, eu fui o primeiro a entregar minha vida para Jesus, reconhecer Ele como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Ou seja, salvação entrou na minha casa através da minha vida. Talvez a situação que você passe é isso. Salvação está entrando na sua casa através da sua vida. Às vezes, ninguém da sua casa é cristão. Ninguém da sua casa gosta da palavra de Deus. Ninguém da sua casa é crente. Ninguém da sua casa ouve música gospel. Ninguém da sua casa ora. Mas se você tem uma atitude de fé e você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. A salvação entrou no lar daquele homem porque aquele homem creu. Paulo poderia ter dito palavras bonitas, assim, eloquentes, né? Mas Paulo resolve dizer uma palavra direta. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Existem momentos em que nós floreamos a mensagem para que o espectador, para que o ouvinte, ele escute a mensagem porque nós temos contexto e texto. Existem momentos que nós temos que ser direto. Creia no Senhor Jesus e será salvo tua casa. E esse foi um momento direto da ministração onde Paulo está dizendo assim, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Por quê? Porque o momento era um momento decisivo. E a decisão desse homem, diante de um momento decisivo, foi não mais tirar sua própria vida, ele decidiu não tirar sua vida, mas o texto fala que ele creu. Que ele acreditou. Glória a Deus por isso. E por acreditar e por confiar em Deus, ele se entrega a Jesus Cristo, é recebido com alegria. Que interessante isso, porque o texto fala que Paulo vai orar na casa dele, Paulo vai orar com ele, Paulo vai conversar com ele, Paulo vai batizar os seus parentes. A salvação entra na família dele por causa de um gesto dele. E muitas vezes nós esperamos que a salvação entre na nossa casa por causa de uma ministração de um pastor da internet.
Nesse caso, o pastor da internet sou eu, né? Nesse caso, por causa de um pastor da internet, ou porque se o pastor da minha igreja for em casa e ungir os cantos da casa, a minha casa será ungida. Não, mas se acontecer isso ou aquilo, não, porque tem que ser feito isso ou tem que ser feito aquilo, queridão. O texto fala que ele se arrepende e a salvação entra na casa dele através dele. Eu creio na família dele, recebendo ele, dizendo assim: o que aconteceu que você está aqui com esses presos? Esses homens anunciam o caminho da verdade. E agora eles vieram apresentar salvação para nós. Eu imagino uma família recebendo Paulo, Silas e todos os outros. Que interessante isso. Mas mais interessante ainda é ver a salvação do Senhor, a palavra e a presença de Deus entrar na vida deles através da sua vida. Isso aí. No culto de hoje, na palavra de hoje, eu transfiro essa responsabilidade para você. Te faço algumas perguntas. A primeira: se salvação for entrar na sua casa, a salvação vai entrar através de um vídeo na internet ou através da sua vida? Se a salvação for entrar na sua casa hoje, será necessário Deus mandar um profeta de longe ou ele pode te usar com palavras proféticas? Se a salvação entrar na sua casa hoje, entenda isso com maturidade. Se a salvação entrar na sua casa hoje, você vai ser um ajudador ou você vai ser não sei se existe essa palavra, atrapalhador? Você vai, deixa eu simplificar. Se a salvação quiser entrar na sua casa hoje, ela quer, você está ajudando ou você está atrapalhando a manifestação da presença de Deus na sua família? Por que eu pergunto isso? Por que eu falo isso? Porque nós temos um texto como base dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Ou seja, se você crê em Deus, a salvação pode entrar na sua casa e mudar a sua família por completo. E melhorar o seu casamento e restaurar o seu casamento que está destruído. E restaurar o seu relacionamento com seus filhos e mudar a sua saúde, mudar a sua vida financeira. Porque a salvação é o ápice, né? É o melhor do melhor, é o creme de la creme, é o que há de melhor em Cristo, é a salvação, porque um dia nós reinaremos com Ele em glória onde Ele estiver. Nós cremos que nos céus, mas onde Ele estiver. Mas junto com a salvação sempre vem os frutos da salvação, que eu chamo assim. O que são esses frutos da salvação? Que são os frutos do arrependimento, porque uma pessoa, para ser salva, ela tem que se arrepender. Isso é fato, né? Então o fruto do arrependimento é uma mudança de vida. Então você vê a salvação entrando na sua casa e restaurando o seu casamento, e ao mesmo tempo você tendo um casamento restaurado por Deus, e com isso mais amor, mais intimidade, mais compaixão. Ontem eu estava servindo na igreja, ontem não, semana passada, eu estava servindo na igreja, e no meu serviço lá, no meu servir da igreja, eu conversava com uma pessoa que estava do meu lado, Fred, servindo junto comigo. E ele me disse assim: nós começamos a estabelecer diálogos dentro de casa, isso melhorou muito o nosso relacionamento. Salvação entrou dentro da casa. A salvação, quando entra dentro da nossa casa, ela transforma um lar de guerra em um lar de paz. Muitas pessoas estão vivendo um lar de guerra, porque a salvação está do lado de fora, estão deixando Jesus do lado de fora. Tem um texto na Bíblia que é maravilhosamente lindo. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Está lá em Apocalipse. Se você for analisar esse texto, você vai ver que Jesus está à porta e batendo. Ele não está à porta batendo na vida daqueles que não conhecem. Muitas pessoas usam esse texto para pregar dizendo: eis que o Senhor está à porta e bate. Eis que o Senhor está à porta e bate. Mas o texto diz que ele está batendo a porta da igreja. Ou seja, eis que eu estou à porta e bato. Ele está do lado de fora da casa, e a porta está fechada. Por quê? Porque ninguém bate em porta aberta. Porta aberta a gente entra. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ele entra e faz morada. Só que isso é uma palavra para nós. Muitas vezes nós somos frequentadores de culto, muitas vezes nós somos frequentadores de igreja. Muitas vezes nós batemos a nossa carteirinha ali: não, todo domingo à noite eu vou na igreja, eu sou crente. Muitas vezes eu vou 2 vezes por semana, não, eu vou na escola dominical. Mas Jesus continua do lado de fora da porta e batendo, dizendo assim: eu quero entrar, porque se você crer, salvação entrará na sua casa. Jesus tem o poder e é o privilégio dele
de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Crer, acreditar nessa palavra, confiar nessa palavra e partir para cima. Salvação entrará na minha casa através da minha vida. Eu jamais posso deixar de ser um exemplo para as minhas 2 filhas. Eu tenho 2 filhas. Jamais posso deixar de ser um exemplo para minhas 2 filhas, porque a salvação entrou na minha casa. Eu jamais posso deixar de ser um exemplo para minha esposa, porque a salvação entrou na minha casa. Jesus tem o poder de mudar a sua história hoje. Guarda isso aqui para você com quem eu estou conversando. Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Jesus tem o poder de mudar a sua história. Jesus tem o poder de entrar dentro da sua casa hoje com salvação e dizer assim: crer em mim e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas para isso acontecer, você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você viva uma nova vida em Deus. Eu não estou falando de frequência de igreja, eu não estou falando de dízimos, eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de salvação entrar na sua casa, na sua vida e mudar a sua história por completa. Deus tem um prazer incrível na família. Eu não sei se você já reparou isso. Eu já ministrei isso na igreja uma vez. A Bíblia começa com família. Depois da criação, Deus cria o homem e para não deixar o homem só, Gênesis diz, o texto diz que Deus cria a mulher para não deixar o homem só. E ali começa uma família, um homem e uma mulher. Jesus está no seu princípio de ministério. Ele ainda não tinha realizado milagres. O texto fala que ele é convidado para um casamento. E nesse casamento, o que é casamento? União de 2 pessoas que formam uma família. O texto diz que nesse formar de família, Jesus vai lá e faz um milagre. E o maior casamento de todos, eu não sei se você conhece, eu trabalho há 11 anos fotografando casamentos, mas eu ainda vou participar do maior casamento da história. Eu não sei se você já ouviu falar desse casamento, eu acredito que sim. Mas o maior casamento na história acontecerá no livro de Apocalipse, porque o texto diz que o noivo voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, um casamento, uma família. Glória a Deus por isso. Salvação entra na nossa casa e o Senhor Jesus, ele sempre se preocupou com a família. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje nós vemos famílias completamente desestruturadas, famílias destruídas, famílias que estão passando por problemas financeiros, famílias que estão passando por problemas de bet. Nós estamos lançando agora uma plataforma para ajudar pessoas que são viciadas em jogos de azar, em bets. Por que isso, pastor? Porque o número de pessoas viciadas em bets é tão grande. Eu recebo por dia, no mínimo, mais de 20 mensagens, mínimo 20 mensagens, no direct do meu Insta, @pastor Bruno Guedes, de pessoas que estão viciadas em bets e não sabem o que fazer. Já perderam tudo, já vendeu tudo que tinha, marido foi embora, mulheres casadas, homens casados, filhos, crianças viciadas em bet. Homens aposentados que poderiam estar curtindo a vida, mas começaram a instalar um joguinho de azar ali, estão viciados. Isso é tão grave, mas é tão grave. Só que isso, pela lei, isso é legal. Assim como o cigarro é legal, isso também é legal. Eu não posso brigar contra a lei, mas eu posso ajudar as pessoas que estão passando por esses problemas. Por quê? Porque isso ajuda a família. Nos próximos vídeos eu vou divulgar a plataforma, porque nós ainda estamos registrando o nome, essas coisas todas, dá um pouco de trabalho, mas terão palavras, e é gratuito, 100% gratuito. Palavras pastorais, eu sendo o pastor desse ministério, mas eu tenho também, desse ministério, dessa plataforma, mas eu estou trazendo mais pastores para darem palavras, profissionais da saúde. Ontem eu conversei com um psicólogo que está estruturando o projeto e ele vai dar direcionamento, ensinamento para as pessoas que estão passando por esse processo, porque famílias estão sendo destruídas por causa disso. E nós, como filhos de Deus, nós como servos do Senhor, nós como homens e mulheres que tememos ao Senhor e que buscamos a presença dEle e que levamos a presença do Senhor, nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas, ele destrua as famílias.
Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Se você crer nessa palavra, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra nos ensina. Se crermos, a salvação entrará em nossa vida e também na nossa casa. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que os Teus filhos que estão orando aqui comigo, que eles recebam da plenitude de vida sobre a vida deles e que eles sejam salvos, cheios do Espírito Santo de Deus, e que a Tua salvação, revelada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, encontre os Teus filhos e que eles possam declarar que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da vida deles. Pai, eu lhe peço, escreva o nome deles no livro da vida e que eles possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Eu te agradeço, Pai, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e pelo teu amor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor declare a vida dele sobre a sua vida e te dê alegria e paz. Nesse momento eu declaro sobre a sua vida paz, alegria, saúde, felicidade e prosperidade, em nome de Jesus. Nós nos vemos no domingo que vem, às 8 horas da manhã aqui no canal, e o meu convite para você, se você ainda não está participando dos nossos cultos, domingo às 8 horas da manhã, se inscreva nesse perfil para você receber mais conteúdos como esse. A partir dessa semana agora, nós estamos colocando muitos conteúdos de valor, inclusive conteúdos para ajudar as pessoas na vida financeira também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um excelente domingo. E nós nos vemos no próximo domingo, às 8 horas da manhã, no nosso culto da palavra. Deus te abençoe.